Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman. E eu, a Maria Carolina Raiman. E você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. Hoje nós vamos contar para vocês a parábola do antídoto. Carol, você vai me lembrar aqui, vai me ajudar a lembrar da história, né? Que é uma história aí que a gente já ouviu há muitos anos atrás, né? E ela fala sobre um lugar muito distante. Qualquer semelhança com o nosso planetinha aqui é mera coincidência. Então vamos imaginar assim, gente, que essa história se passa lá num outro planeta, tá? Não tem nada a ver com o planeta Terra, não tem nada a ver com os seres humanos, não tem nada a ver com a gente aqui, tá? E lá nesse lugar aí, né, havia um governante, não vou dizer um rei, porque não se assemelha a uma monarquia, não vou dizer que era o presidente da república, porque o sistema de governo lá não se assemelha ao presidencialismo, mas era um administrador lá daquele pequeno vilarejo, daquele pequeno local lá, né, um soberano, né, um soberano. E este soberano, ele começou a perceber que a população crescia muito, né? A população crescia demais e aí ele estava ficando com medo que ele e a família dele acabasse passando necessidade, passando fome, porque perdesse o seu posto, né? Porque também. Veja só, tem muita boca para comer, né? As plantações, as criações e tudo mais. Então, Carol, o que será que passou na cabeça desse soberano aí para ele numa situação dessa, né? Bom, primeiro, evitar que mais pessoas nasçam, né? Evitar que mais pessoas. Então ele baixou um decreto lá de que realmente pode se cometer um aborto, né? Pode se impedir a gravidez. É lícito, moralmente aceito e muito bom que os casais tomem anticoncepcionais para evitar, né, de engravidar. Todo tipo de anticoncepcional, né? E mais, né, se nós como já tem a população, né, acima de tudo, então a gente, sei lá, pode dar um jeitinho aí de fazer algumas pessoas mais doentinhas já se encaminhar para a morte, umas pessoas que já estão mais de idade, uns que têm um problema de saúde aí, já vão dar um empurrãozinho para diminuir essa população aí. Então veja bem, ele pensou em primeiríssimo lugar que ele tinha que exterminar mesmo as pessoas, né? Tem que exterminar, tem que controlar aí a população. Só que, claro, ele não quis colocar todo mundo num campo de concentração e matar todo mundo, né? Porque outros soberanos em outras épocas já tinham feito coisas semelhantes e não ficou muito bem na foto, né? Então ele não queria perder também a popularidade dele. Outra coisa que ele tinha medo, assim, de repente, se ele exterminasse geral, assim, né? E os fortes, né? Que iriam defendê-lo nas guerras, que iam trabalhar nos exércitos, né, para defender, né, aquele local. E quem queria trabalhar na lavoura, ele mesmo não ia lá plantar, os filhos dele, os netos dele não iam lá plantar, não iam cuidar dos porcos, cuidar das galinhas, cuidar do gado, né? Então ele precisava de mão de obra. Então a família dele tinha que se manter no poder, soberana, mas também dependia dos outros seres humanos. Não podia simplesmente exterminar todo mundo. Então, como a Carol falou, né, ele começou a trabalhar as consciências, principalmente através da propaganda. Tá? Então, propaganda em telenovelas, em teatro, no cinema, em telejornais, em jornais escritos. Ele começou a usar a internet, ele começou a usar todos os meios possíveis e imagináveis, até banda de música. Ele pagou, né, criou banda, empresariou banda para gravarem músicas que iriam influenciar com aquelas letras toda uma geração, né, para que... Aí começou, como a Carol falou, liberou os anticoncepcionais, incentivou.
distribuiu preservativos por tudo, né? E incentivou, né, na cabeça da mulher que ela deveria sair de casa, que ela tinha que sair de casa, deixar o marido e o filho lá, largado o dia todo, e trabalhar fora, porque a mulher precisava, né, se libertar, porque dentro de casa a mulher é submissa, né? Porque dona de casa nem gente não pensa, não tem cérebro. Ele pensava essas coisas. Essas pessoas você tem que pensar que tem até um quê de maligno, né, nessa mente aí. Exatamente, né? E aí ele percebeu que mesmo com tudo isso, a população continuava crescendo. Continuava tendo gente, continuava nascendo gente. E ele conseguiu identificar qual era o grande problema. O grande problema é que aquelas pessoas tinham fé. E que por causa da fé das pessoas, elas não conseguiam tomar anticoncepcional, usar preservativo, abortar, etc, etc. Então ele tinha que acabar com a fé. E por meio da propaganda, né, como eu já falei, ele começou a falar, mostrar para as pessoas que elas tinham que ser livres, que elas deviam se amar em primeiro lugar, que elas deviam fazer o que elas gostam, o que elas querem, que nada é errado, que nada é pecado. Se te faz bem, né? O importante é ser feliz. E sexo livre, e homossexualidade, e tudo liberado. Certo, drogas, né? Legalização de várias drogas. Deus é amor, né? Deus é amor. Para tentar quebrar e destruir a fé das pessoas. Destruindo a fé das pessoas, começou a ficar mais fácil. Né? Ele começou a notar que se as gerações antigas tinham 14 filhos, 16 filhos, depois passou a ter 4, depois passou a ter 2, depois passou a ter um só, e depois ter um cachorro, né? Passaram a adotar um cachorro. Né? Então ele viu que o plano dele estava dando certo, mas também ia contra aquilo que ele pensava, que ele precisava dos fortes. Né? Ele precisava dos guerreiros, ele precisava da mão de obra. Então olha como esse soberano, ele enxergava os seres humanos, né? Apenas mão de obra para trabalhar para ele e para a família dele, porque o importante é a família dele. Só que, claro, neste lugar tão distante, né, não existia só esse vilarejo, existiam também outros, com outros soberanos, que de vez em quando se reuniam, né? E que trocavam ideias e todos pensavam da mesma forma. Temos que dar um jeito de reduzir a população, né, e manter apenas os fortes. Aí sabe qual foi o problema que eles enfrentaram? Se ficar só os fortes e a gente eliminar os doentes, os idosos, né, os deficientes, etc., esses fortes podem se rebelar contra nós. E podem nos tirar do poder, porque eles são fortes, eles são mais fortes do que nós. Então, teve uma grande sacada, uma grande ideia. Vamos fazer com que os fortes, mas de modo geral todos, né? Mas daí vai refletir nos fortes, tomem um veneno, algo que faça com que eles fiquem burros. Tá? Uma poção, né? Já que estamos falando de fábula, né? Então ele foi lá falar com o feiticeiro da aldeia para fazer uma poção que as pessoas, quando elas tomassem, elas iam ficar completamente burrinhas, né? E seriam totalmente domesticáveis, iriam fazer tudo que o soberano mandasse. Não iam questionar, né? Exatamente. Lá existia a escola, né? Então a escola ela era assim bem dispersiva, um currículo bem dispersivo e enfim, emburrecedor já, né? Emburrecedor. A criança já entrava para a escola, ela não é instigada a pensar, né? Não, ela não pensa, mas ela faz aquilo ali, ela estuda para passar na prova, enfim, ela fica realmente um processo de emburrecimento. Ele passa por esse processo aí para não contestar o soberano, para não entender o que está se passando, para não despertar, né? Não pensar, não desperta, não vê a realidade que está cercando ele. Há muitos e muitos anos, não só ele, né? Já está cercando a família, os antepassados, enfim. Exatamente, são várias gerações, né, que vão se seguindo. Só que o feiticeiro lá da vila, ele disse assim, olha, eu faço a poção, dá para fazer, tá? Só que tem um detalhe. Não funciona se a pessoa tomar obrigado. Ela tem que tomar de livre e espontânea vontade. Então, se ela pegar a poção e ela tomar, porque eu quero tomar a poção, e ela toma, ela vai emburrecer. E aí você vai poder mandar nela, tá? Mas se for obrigado, se a gente colocar uma arma na cabeça e mandar tomar,
não vai funcionar, não faz efeito. E até mesmo porque se as pessoas tomarem essa poção acreditando que ela faz efeito, que ela vai os curar, né? Que ela vai curar, as pessoas, elas vão entre si se distanciar ou brigar. Por quê? Porque se eu acredito naquilo, eu quero que meu filho acredite, que meu marido acredite. Isso. E se eles não estão acreditando, se eles já estão com o pezinho atrás, nós vamos então nos discordar, né? E a gente, vai ter briga, vai ter... Exatamente. Vai criar, inclusive, até uma certa rebelião entre as pessoas, né? Não entre os burocratas lá, os soberanos, não, entre as próprias pessoas, né? Se eu tomo e você não toma, você está querendo o mal da humanidade, você não presta, você é meu inimigo. É isso que vai acontecer. Mas até a Carol já adiantou um pouquinho aqui a história, porque ela falou tomar para curar, né? E eu nem tinha falado ainda, mas a gente já vai chegar lá, né? O que acontece? O soberano, então, ele ficou um pouco decepcionado com o mago, né? Que disse que criaria a poção, mas que as pessoas não poderiam ser obrigadas, teria que ser de livre e espontânea vontade. E ele perguntou, então, o que nós podemos fazer para que as pessoas tomem de livre e espontânea vontade? Bom, é só a gente dizer que essa poção ela é um antídoto. Lembra do nome da parábola, lá no início do vídeo? Ela é um antídoto. Um antídoto para quê? Para uma doença. E o soberano disse assim, mas que doença? Não tem doença nenhuma. Nós vamos criar uma doença, né? Pode deixar que eu faço aqui no meu laboratório, eu vou criar uma doença e eu vou espalhar essa doença no mundo inteiro, né? Aí as pessoas, quando elas estiverem desesperadas por uma cura, desesperadas por um antídoto, a gente apresenta o antídoto, todas elas vão tomar. Né? A salvação, é o que a gente precisava. Exatamente. Mas aí o soberano disse assim, tá, mas se você for espalhar uma doença que vai matar todo mundo, que vai pegar todo mundo, aí ele disse, não, é assim, ó, todo mundo vai pegar. Ninguém vai escapar disso aí. Uns vão morrer, outros não. Quem que vai morrer? Os fracos, né? Os deficientes, os idosos, os fortes que o senhor quer para trabalhar lá, para a guerra e para a lavoura, esses vão sobreviver, tá? Aí, mas o soberano ficou assustado, Carol. Ele disse assim, mas e eu? Eu não vou morrer também? E a minha família? Não te preocupa. Eu vou criar a doença, mas para o senhor e para a sua família, vocês vão tomar um remedinho aqui, ó, que não vai pegar, tá? Para vocês estão seguros, com vocês não vai acontecer nada. Comigo que estou criando também não vai acontecer nada. Mas nós vamos espalhar e geral. Praticamente, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai pegar, né? Uns vão sobreviver, outros não. Mas o medo, o pânico vai se instalar de uma certa forma na humanidade que todo mundo vai querer tomar o antídoto, né? E aí o que acontece? Mas o mago ainda deu um outro conselho pro soberano, disse assim, mas quer ver? O senhor faz um teste. O senhor está querendo deixar as pessoas burras, né? Faz um teste para ver se essa humanidade já não é toda burra. Faz um teste. Já faz um testezinho para ver como é que tá aí o nível da burrice, né? E começou a dizer para as pessoas, olha, vocês não podem passar dessa linha aqui, ó. Fez um risco no chão. Vocês não podem passar dessa linha. Se vocês passarem dessa linha, vocês vão morrer. Ninguém passava da linha. Todo mundo obedecia. Ninguém questionava o que será que tem depois da linha. Por que se eu passar para lá da linha eu vou morrer? O que vai acontecer comigo? Não, se o soberano disse, se ele traçou a linha no chão e disse que não pode passar, todo mundo aceitou. Aí de repente, não, vou fazer mais um testezinho. Colocou uma corrente pesada no pescoço das pessoas, né? Uma corrente daquela de escravo, sabe? Com uma bola assim, pesada. E as pessoas andavam curvadas assim, carregando aquele peso. E dizia assim, quem tirar essa corrente vai ficar doente. Quem não usar a corrente vai ficar doente. Então ele foi dando esses alertas assim e foi vendo que as pessoas realmente obedeciam, que as pessoas não questionavam. E que um pequeno grupo que questiona, um pequeno grupo que pensa, que diz, poxa, não tem nada a ver essa corrente aqui, pô, posso... Como é que isso vai me proteger? Essa corrente não me protege de nada. Como é que isso vai impedir que eu pegue o tal vírus? Exatamente. Essas pessoas passaram a ser chamadas de negacionistas, porque não acreditam na ciência do mago,
né, do soberano. Até fascista. Etc. Porque estão questionando, estão ali... Enfim, o mago disseminou o vírus, disseminou aquela doença no reino todo, aconteceu exatamente como ele falou, né? Mais cedo ou mais tarde todo mundo pegou, uns atletas, né? Foi como se fosse só uma gripezinha, passou, quase nem sentiu, estava lá aprovado para ser soldado, para trabalhar lá para o rei, outros morreram, né? Infelizmente, mas fazia parte de um plano global, né? Porque é um plano entre vários soberanos daquele planeta, e quando as pessoas já não aguentavam mais ter que carregar aquela corrente no pescoço, não aguentavam mais não poder passar daquela linha... Ver as pessoas morrendo, né, os seus entes queridos, a família morrendo, o outro, meu vizinho morreu, e esse vírus está chegando perto de mim, e perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu... Né, ai, coitado, então tá difícil. E aí, quando chegou nesse caos, aí o soberano, né, salvador da pátria, chegou lá com o antídoto. E aí agora vocês vão tomar o antídoto. Né? E aí, claro, fez fila para as pessoas tomarem o antídoto que tem, na verdade, não é um antídoto coisa nenhuma, não cura ninguém de nada, mas que tem a função de emburrecer mais as pessoas. Agora, o que nos preocupa no final dessa parábola, que é o final que nós não vamos contar para você, não vamos contar, você vai tirar as suas próprias conclusões. O que será que aconteceu com aquelas pessoas que resistiram? Com aquelas pessoas que disseram, não é bem assim. Não vou tomar um antídoto. Né? Eu acredito, já supôs que tem todo um plano, tem toda uma estratégia por trás disso tudo. Né? Foram chamados aí de teóricos da conspiração, está conspirando contra o soberano, conspirando contra o mago, como é que pode, quem é você e tal. Mas que fim será que teve essas pessoas? Será que o soberano teve que colocá-las no paredão e exterminá-las porque elas não queriam tomar o antídoto emburrecedor? Será que elas vão ser impedidas de viver em sociedade, de matricular os filhos na escola, de fazer compra no supermercado? De ter conta em banco, né? De trocar de carro, de pagar o aluguel, né? Então, não sei. Quem sabe seja para você fazer aí uma reflexão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.